E eu agradeço muito quem se disponibilizou a vir hoje, porque a coragem é dupla. A coragem, ela vem do tema, que é um tema que requer da gente uma disponibilidade interna. Ele é um tema instigante, ao mesmo tempo bastante desafiante. E é um tema que geralmente perpassa as nossas mentes e a gente deixa embora simplesmente, né? Então, a depender das experiências de vida da gente, da crença que a gente tem espiritual, do ancoradouro que a gente teve na nossa família, a respeito desse tema, que é um tema profundo, a gente vai estar em mais abertura ou não a respeito dele. Então, como é um tema ancestral, eu fiquei bem à vontade para trazer, porque ele é embasado principalmente no conhecimento budista, que é milenar, né? Então, eu até trouxe o livro depois para vocês darem uma olhada, que é o livro tibetano dos vivos e dos mortos. E ele é um livro que ele está disponível para nos explicar tanto o histórico desses estudos, quanto as experiências budistas, né? Dos lamas, nos seus séquitos, né? E como desenvolver no dia a dia essa ciência. Porque nós geralmente reservamos esse conhecimento aos eventos de passagem apenas, mas nós não conhecemos que dentro desses conhecimentos milenares existem também passo a passo para a gente viver a qualidade melhor do dia a dia com tudo que ela pode nos oferecer. O meu interesse por esse assunto ele surgiu a partir do momento em que eu me disponibilizei como psicóloga a acompanhar pacientes em estado grave em hospitais, né? Então, poder fazer essas visitas dando um ancoradouro tanto à família quanto à pessoa que está enferma. Então, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo em mim um senso, um feeling, né? De como entrar num hospital, de como me preparar para poder estar junto a essa pessoa enferma, de como abordar a família, né? E estudar os direitos que essa pessoa enferma tem, os direitos que a família tem perante a medicina, a ciência, né? Que atende a instituição hospitalar, enfim. E eu vi que o conhecimento espiritual, ele pode ser a grande chave para que as pessoas se aproximem umas das outras nesses momentos de transição, né? Porque geralmente nos momentos de transição é onde acontecem as rupturas relacionais, afetivas. É onde as pessoas se veem sem saber como lidar com suas emoções e sentimentos. E sem saber como lidar com eles, uma tendência muito frequente acontece, que é a projeção dos sentimentos negativos que eu não dou conta em outras pessoas que estão próximas de mim, né? Que podem ser, de repente, outros familiares, que podem ser os próprios cuidadores do enfermo, e pode ser, de repente, uma falta de cuidado em relação ao próprio cuidador, o familiar principal e responsável por aquele contexto, né? A pessoa que está à frente, o líder daquele cuidado, do cuidar daquele paciente. Então, a necessidade das pessoas poderem estar diante do amor que é ofertado nessa circunstância. Então, o potencial de muito amor, de muita aprendizagem, de muita evolução está ali disponível. Mas por falta de conhecimento, de como lidar, de como abordar, de como trazer as próprias emoções para um bom lugar, né, as nossas emoções, nós nos bloqueamos e nos fechamos para esse potencial enorme de luz que acontece nesses momentos, né? Então vejam, a questão da passagem é uma questão que ela é análoga à questão do nascimento. Da mesma forma que eu passo a minha vida aqui, a qualidade que eu exerço dessa vida, as minhas escolhas, o meu padrão vibratório, é exatamente o padrão através do qual eu vou fazer a passagem. E como a vida, né, é samsara, ou seja, uma roda, o formato do anel, o formato circular, ele diz respeito àqueles ciclos da vida que tem miniciclos dentro de si e ciclos maiores. A gente julga que o ciclo maior da nossa vida é a existência.
Mas nós estamos absolutamente ainda cegos para o fato de que esse é apenas um grão de areia, né, dentro de uma imensidão do mar. Então, conhecer o funcionamento dos ciclos e qual o potencial que nós podemos dar em termos de dons e habilidades que nós temos nesse momento, né, da passagem, é também nos preparar para um nascimento. Então, da mesma forma que existe o desencarne, esse mesmo padrão vibratório é o que vai alcançar a egrégora da dimensão espiritual, para onde nós estamos sendo magnetizados, e dentro dessa egrégora onde nós vamos estar escolhendo novamente um plano de salvação, que será o próximo momento encarnatório, é exatamente dentro desse padrão que eu vou dar o contínuo do meu nascimento para uma nova existência. Então, diz um amigo, né, que o conhecimento é a ciência que mata a morte. Já ouviram essa frase? O conhecimento é a ciência que mata a morte. Então, nós estamos falando nessa frase da morte que é igual a medo. Porque para a gente, toda finitude, né, traz esse sentimento. E esse sentimento, ele se espraia, ele deriva para vários outros sentimentos sombrios, que são sentimentos que congelam a nossa aptidão de trânsito. E é por isso que eu trouxe, né, no mote da palestra, a questão da transposição do homem, da não transitoriedade. O homem, ele pode transpor qualquer evento egóico. Quando nós temos medo da morte, nós estamos dominados por todos os condicionamentos que o ego contém. E o ego é o quê? É a instância primeira de compreensão mental na psique do ser humano. Ele é limitado, ele é reduzido, né? Ele é mental, lógico exclusivamente, ele não interage com as emoções e ele serve exclusivamente para o planejamento e organização da nossa vida. Ele organiza os nossos pensamentos, ele organiza o nosso tempo, ele organiza as nossas escolhas, ele organiza o nosso formato. Então, o ego está a favor da organização da terceira dimensão da nossa vida. Quando nós estamos falando a partir da quarta dimensão, nós já estamos falando de uma dimensão de liberdade, onde os sentimentos, o coração é que rege. E o ego está a serviço dessas emoções e sentimentos humanos que estão, naquele momento, num formato terreno, mas que contém toda uma potencialidade que as situações de limite que nós sofremos nos convida a romper. Então, situações como separações, perdas, né, perdas materiais, acidentes, mudanças de cidade, enfim, mudanças grandes, corporais, que a gente pode sofrer também. Todas elas abalam, são como abalos sísmicos, né, que de alguma forma mexem com o nosso chão e fazem com que a gente possa também nos deparar com crenças que não são mais atuais nas nossas vidas. Então, o que é ser bonito, o que é ser rico, o que é ser pobre, o que é ser homem, o que é ser mulher? De repente, todos esses valores que são condicionantes na vida da gente, eles vão caindo por terra e nós vamos começando a duvidar e amplificar a nossa visão, de sorte que a gente possa transcendê-los e alcançar novas experiências de vida. Então, a passagem nada mais é do que um acúmulo de experiências que estão registradas no nosso corpo físico, mental, espiritual e emocional, que de repente entram no limite de um arcabouço onde elas não cabem mais. Elas ultrapassaram os limites desses corpos, essas experiências, que naturalmente derivam em aprendizagens e evoluções. E em um dado momento, esse corpo precisa fenecer, ele precisa se entregar
para que haja a liberação dessas experiências, para que elas possam, para além do corpo, entrar em outras dimensões objetivamente, né? E ali atuarem e se unirem às demais dimensões que aguardam por ela, para um treinamento e um novo patamar de desenvolvimento e novas experiências. Respire um pouco nisso. Então, nós vamos falar aqui de assuntos que estão muito mais além do que simplesmente o que a gente conhece a partir do ego sobre o que seja perdas. Na verdade, a gente vai entender que tudo que a gente chama de perdas são os verdadeiros ganhos, né, e os verdadeiros saltos quânticos que o nosso espírito dá. E a partir do momento que nós vamos conhecendo as leis espirituais de causa e efeito, da fraternidade, da integridade, da verdade, nós vamos começando a desejar, escutem bem isso, que as transições elas ocorram. E não só isso, nós vamos começando a planejar e sentir, ter feeling, quando é hora de fazer a grande transmutação, que na verdade é construída de pequenas, grandes transmutações. Então nós vamos aprendendo a planejar e construir o que nós chamamos de futuro. Então a tradição tibetana, assim como outras tradições também, contém conhecimentos esotéricos que eles estão encerrando dentro de si, hoje disponíveis para a humanidade, porque eram conhecimentos herméticos e fechados, apenas doados de mestre para discípulo, né, a depender dos estudos desse discípulo, da aplicação dele, da vontade que ele tinha de conhecer essas verdades. E nós hoje podemos acessar formas de construção das nossas vidas. Então nós sabemos que a meditação é uma dessas formas. Nós sabemos que a oração, os cânticos, a dança são formas de manifestação das nossas vidas, né? Que vão integrando padrões vibratórios, que são substâncias de alma. Prestem bem atenção nisso, é muito importante. E essas substâncias de alma, dentro do nosso poder amoroso, elas podem ser modeladas e transformadas. E fazerem assim o futuro que já é agora. Então, nós temos hoje uma passagem temporal, cronológica, muito rápida. Por quê? Porque está disponível já, né, uma série de conhecimentos que a gente deve apreender por interesse próprio, por amor, né, por uma curiosidade espiritual, para que a gente possa se gabaritar com eles e também passar esses conhecimentos para gerações futuras, né? Então, todas as terapias quânticas, elas lidam com a formatação de substâncias que são energéticas e elas, ao contrário do que a gente pensa, são palpáveis. Nós achamos que só o corpo é materializado e não é verdade. Existem treinamentos sutis da nossa percepção sensorial e extrasensorial, onde nós podemos sentir a matéria espiritual, onde nós podemos vê-la. E não só nós podemos fazer isso, como já existem aparelhos sísmicos, né, para poderem detectar onde é que estão os meridianos da acupuntura, do Doin. São instrumentos que são materializados e eles são sensores reais dessas energéticas. Então a ciência mais que comprovou, né, de que a matéria ela é indissolúvel. E nós vamos ver aqui que uma das propriedades da física quântica que está correlacionada intrinsecamente à espiritualidade, às leis espirituais, à psicologia transpessoal, ao arcabouço da ciência tibetana, da ciência hindu, da ciência xamânica, né? E de todas as demais religiões. Esse arcabouço hoje disponível para a gente, ele nos ensina através de várias linguagens terapêuticas como lidar com essa energia modelável, né? Então, é uma questão da gente estar aberto para podermos receber
todo o poder de conhecimento que já está disponível para a gente, dentro da afinidade que a gente tenha de alma com esse mesmo conhecimento. Então, nós estamos aqui no Águas, né? Exatamente nesse momento, vocês se interessaram por estarem aqui. Existem outros locais, mundialmente falando, que nesse mesmo horário estão falando do mesmo tema em uma outra linguagem. Essa rede de conexões, ela se fortalece a cada momento onde um espaço de luz, né, ele se dispõe a abrir para falar sobre os assuntos espirituais. Então, necessariamente, um espaço fortalece o outro sem saber que existem. Mas existe algo dentro de nós que sabe que esse ancoradouro está sendo tecido de maneira cada vez mais completa, né? E que esse processo de autoconhecimento, de busca do homem, da pergunta básica dele, né? Da onde eu venho e para onde eu vou, está sendo respondida de diversas formas, em diversas linguagens, por todo o planeta e extraplanetariamente também. Então, nós precisamos também elevar a nossa mente para que nós possamos compreender e nos abrir para novas dimensões que não são necessariamente as observáveis, mas são as sensíveis. Nós aprendemos a nos desconectar da sensibilidade e nos conectar com os sentidos que ficam reféns daquilo que é observável, materializado e que precisa de um formato, que necessita de um rótulo, que necessita de um nome, que vai virar uma crença congelante, né, limitante, e de repente toda uma população, toda uma era, toda uma geração e várias gerações estão aprisionadas a essas crenças. Então nós precisamos estudar as nossas crenças, estudar como elas nos limitam, né? Estudar de que forma a nossa ancestralidade familiar, né, ela de alguma maneira nos congelou em algum tema da vida. E os temas das nossas vidas são variados. Nós temos a sexualidade, nós temos dinheiro, nós temos religião, espiritualidade, nós temos relacionamentos a dois, relacionamentos íntimos, nós temos de repente a nossa forma de entender o que é pedagogia, profissão, saúde. Então nós precisamos entender como é que nós vemos a vida através das nossas crenças e como elas limitam a nossa perspectiva espiritual transcendente. Ok? Então nós vamos iniciar agora a tomada dos slides, que eu acho que pode nos dar um contexto histórico do que é a tanatologia. Nós temos um termo que também é homônimo, mas ele se aplica, né, ao estudo de cadáveres. Então ele está mais voltado para a seção jurídica dos estudos, né? Mas nós não estamos falando desse tipo de tanatologia. Nós estamos falando da tanatologia, que é uma ciência espiritual que nos dá força para viver o cotidiano. Então, sobre a morte e o morrer, Elizabeth Kubler-Ross tem um livro muito interessante com esse título, né? A morte física é, em certo ponto, o sentido de ruptura final da limitação do caminho que se afasta do centro. Então, em algum momento, como eu disse, esses corpos eles vão estar plenos de experiências, né? Ele tem um centro próprio, que é o coração, que é o nosso ponto de harmonização, nosso ponto de conexão com o divino, que vai necessitar se expandir, né, para poder alcançar os limiares necessários à sua evolução naquele momento. E a isso nós chamamos e reduzimos através da palavra morte. Veja só, uma coisa tão grandiosa que nós chamamos não só como limitantemente morte, mas nós colocamos uma oposição a essa palavra que se chama vida. E achamos que a vida limitantemente é o oposto da morte. Ou seja, que a vida é simplesmente o ânimo físico do corpo em suas funções metabólicas e fisiológicas, né?
Então, o que você imagina que é a morte? Como você enfrenta o fato de morrer? Você o evita? Você aceita? Na sua casa é propício que você fale sobre isso? Na sua infância você teve algum tipo de contato com algum parente que faleceu, que fez a passagem? Era permitido que você, como criança, transitasse pelos rituais fúnebres, que você pudesse ter conhecimento, ou assistisse filmes, ou de repente relatos de adultos, né? Como é que isso foi tratado na sua história de vida? Porque a depender do que eu aprendi na minha casa, é como eu vou sequenciar para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para os meus alunos, né, para gerações futuras. Então, respira um pouquinho e tenha uma tomada de consciência de como é que foi isso lá atrás, né? Como é que foi, em primeira instância, você estar aqui quando você leu primeiramente o folder, quando você soube do tema? O que foi que te trouxe aqui para assistir essa palestra, né? Qual foi a motivação? Então, a tanatologia na psicologia transpessoal, ela possui as suas bases nas ciências ancestrais espirituais, né? Nos arcabouços dessas ciências, na física quântica, na tradição espiritual budista tibetana, na psicologia de Jung. Ele trata a respeito da morte, né? Foi um dos primeiros que tratou com uma sequência de reunião entre o conhecimento oriental e o ocidental, né? E Maslow foi um cientista psicólogo também, que começou a estudar os fenômenos de transconsciência. Ou seja, ele começou a estudar os fenômenos de alterações de consciência através de vários tipos de experiências, né? Interessa-se particularmente a tanatologia pelos estudos dos estados de consciência nos eixos de experiência e evolutivo. Então a gente pode imaginar que as nossas vidas, elas podem ser traduzidas por um gráfico X e Y, né? Onde X são as experiências que eu passo versus a evolução através do tempo, do que nós chamamos de tempo. Nós hoje sabemos que o tempo cronológico do calendário, ele não é e não corresponde ao tempo espiritual. O tempo espiritual, ele está embasado na ciência do coração. Ele está embasado na experiência evolutiva que não se traduz exclusivamente pela materialidade, mas por aquela evolução que ela perpassa o sofrimento, a dor, as alegrias, o prazer, a tomada de poder das suas habilidades, dos seus dons, daquilo que você deixa na Terra. Né? Então, como você vive a sua vida, é exatamente como você vai fazer a sua passagem. A morte, ela não existe. Ela é apenas uma mudança de estado de consciência. Gislene Assunção é uma psicóloga também de Minas, né? E ela estuda muitos fenômenos da tanatologia. Então, parece estranho a gente escutar que a morte não existe. Cada um aqui pode ter se lembrado de pessoas do seu bem-querer, né, da sua família que passaram, e que você pode até me dizer assim silenciosamente: Suzana, a morte existe sim, eu sofri isso. Eu sofri isso ao meu lado, né? Eu pude sentir essa dor. Mas veja, a dor, ela está associada ao que nós chamamos de morte, essa morte limitante dentro dos nossos parâmetros. Mas na verdade a dor te trouxe crescimento, não trouxe? Quem aqui já passou por situações assim? Levanta a mão. De parentes ou entes queridos, né? Vocês cresceram? Vocês nunca mais foram os mesmos, foram? Né? São das experiências de pico a mais marcante. Alguns princípios da física quântica, como eu disse, a localidade. Para o crescimento não tem local, não tem tempo. É uma experiência total, ou seja, a experiência de crescimento, ela não só me beneficia, como beneficia a energética de tudo que está ao meu redor. Ela é integral, né? Existe um deslocamento da consciência do observador que cria a realidade no aqui e agora.
Quantos de nós já não fez transcendências dentro da vida, sem saber o que estava fazendo, simplesmente por desejar algo, sonhar com algo e esse algo se materializar lá na frente, né? Então a gente acha que isso é acidental, mas não é, é um poder que nós temos. Sincronicidade, um evento acontecendo aqui e de repente outro similar ali, e você fica sabendo que as coisas aconteceram ao mesmo tempo, elas têm correlação com você e você não sabe como. É essa energética, que eu digo que é a substância da alma, que ela evolui e que ela vai chegando em patamares onde eu posso sintonizar com determinadas energias que podem me fazer crescer e que podem levar o crescimento a outrem também, a depender, aliás, independentemente do local onde eu estou e essa pessoa ou esse ser também, né? Então as orações são meios de sincronicidade, de eu chegar ao elevado, de eu chegar à luz, de eu chegar ao mestre, de eu chegar ao mentor espiritual, enfim, a Deus, e poder conectar com ele algo íntimo meu, que só eu poderia saber, mas que eu sei que existe alguém mais que conhece também, né, sincronicamente. Então, a sincronicidade, ela depende de estados vibratórios afins. A interdependência, ou seja, quando existe o nascimento de um bebê e a passagem de alguém, né, para outra dimensão que deixa o seu corpo, isso tem uma correlação. O mundo não é o mesmo quando alguém nasce e passa a habitá-lo. O mundo não é o mesmo quando alguém deixa a Terra e vai para uma dimensão mais elevada e pode trazer dessa dimensão elevada benefícios para a gente, né? Então, existem tratamentos que são focados justamente nessa alocalidade para que esses entes que não estão mais materializados, tanto eles possam deixar de prejudicar as dimensões terrestres, pedagogizados aí e vão entrar em processos de evolução através das orações, dos conhecimentos, das palestras que a gente faz também, porque nós não estamos sozinhos nessa sala, né? O observável é o limite dos nossos olhos da carne, mas existe algo muito além, que são os olhos da nossa sensorialidade, da nossa sensibilidade espiritual, e a gente sabe que nós estamos sempre acompanhados, né? Então essa interdependência existe. A tanatologia no budismo tibetano, que é uma ciência espiritual preocupada com a continuação da vida após a morte. E ela faz rituais que asseguram a condução da entidade que está deixando o corpo, né? Para além da forma, para uma forma mais consciente e lúcida possível. Então, vocês já devem ter ouvido falar de experiências tibetanas, né? Onde um lama ele desencarna e depois ele vai reencarnar em algum local do planeta. E aqueles que têm a ciência disso vão buscá-lo. Por intuição, por meditações, começam a alcançar em que país ele está, onde ele estaria vivendo, qual seria o nome dele. E vários testes são feitos. Esse processo é muito interessante. Quando eles encontram a criança ou o jovem, esses processos de levar objetos da vida passada dele para que ele reconheça qual é o objeto correto. E inexoravelmente, né, ele vai reconhecer. E vai ter traços de memória da vida passada dele, né? Então, pessoas que desenvolvem a sua mediunidade, desenvolvem a sua espiritualidade e sabem que a vida real não é essa vida cotidiana que a gente vive. A vida real é a vida espiritual. E nós estamos adentrando isso cada vez mais rapidamente, né? Esses conhecimentos. Então, esse trabalho, ele dá a base da psicologia transpessoal e dos seus trabalhos científicos. Então, a psicologia transpessoal hoje já tem trabalhos nessa linha. Então, do ponto de vista mitológico, o Thanatos, ou a morte, é o filho da noite. Ele foi concebido sem o auxílio de nenhum outro deus. Ele é irmão de Hipnos, quem já ouviu falar dessa palavra, hipnose, né? Que é esse estado de torpor, de anestesia, que é o sono. É inimigo implacável do gênero humano, e aí eu vou colocar um adendo, ele pode ser um inimigo implacável quando nós não queremos aceitar a realidade desse mito, né, dentro das nossas vidas, né?
não queremos conhecê-lo. Fixou a sua morada diante das portas dos infernos. Representa a nossa dualidade, diablos, as nossas dúvidas, os nossos cógitos, a nossa separatividade, contida no eu inferior. O fim de um ciclo, né, da dor é a expiação. Hércules o acorrentou em laços de diamantes. O seu nome era temido na Grécia, pois havia a crença que o seu espírito poderia, de alguma forma, destruir o gênero humano. Desde os anos 70, né, graças às técnicas cardiopulmonares de ressuscitamento, hoje se consegue salvar muitos pacientes que estavam no limiar da morte, né? E vários desses pacientes ressuscitados, né, eles retornam contando experiências surpreendentes do que a gente chama de EQM, experiências de quase morte. Então, eles saem da dimensão da consciência corporal para entrarem numa tensão flutuante, onde eles percebem tudo o que está acontecendo no ambiente, inclusive manobras clínicas, médicas, cirurgias pelas quais eles passam, e são dados com os sinais vitais como mortos, né, como sem vida, e de repente eles retornam. Minutos depois, 1 hora depois, a vitalidade do corpo é recobrada. Sabe-se que esse fluido vital, ele fica armazenado em uma localidade pela espiritualidade, para que esse ser, ele viva essa experiência chocante, né? E depois esses fluidos são realocados no corpo, onde ele vai recobrar a consciência, e sempre existe uma grande transformação numa pessoa que passa por uma experiência de quase morte. Ela passa, naturalmente, ela vai relatar que ela viu túneis, ou que ela viu luzes, ou que ela viu seres da família, ou pessoas que, de alguma forma, né, a chamaram, ou falaram algo, deram uma mensagem para ela e depois disseram, retorne, não é a sua hora. Então, nós temos vários relatos, inclusive dentro da ciência, de experiências assim, de experiência de quase morte, onde a pessoa, recobrando a vida, ela a recebe de volta como um presente e passa a valorizá-la como um bem imprescindível, né? Então ela muda o moral, ela muda os valores dela, ela muda a ética dela de ver a vida, de tratar as pessoas, de se tratar também. Então, assim, esse é um dos objetos de estudo da tanatologia, né? A experiência de quase morte. Então aqui o que eu me referi é entrada em um túnel portal, encontros com seres de outras dimensões, visão de uma luz bela e indescritível, experiência de saída do corpo físico, perda total do medo da morte, ou seja, ali não existe o ego com seus julgamentos, né? Com seus apegos, e uma interdimensionalidade, ou seja, a exata sensação de que a pessoa está plena de conexões, aberta para as conexões espirituais, né? Tanto quanto a percepção terrena ao mesmo tempo. Então, os fluidos vitais são de alguma forma condensados pelo mundo espiritual, enquanto acontecem alguns ajustes na consciência. São ajustes da percepção, são ajustes das sensações, né? São ajustes do conhecimento interno, das experiências, da visão de vida. E quando a entidade desperta desse torpor, ela recebe através dessa experiência um convite expresso. Um convite não só ao reconhecimento da existência para além da matéria, como também um encorajamento para o enfrentamento da vida. Então respirem nisso. Muitas vezes nós não precisamos passar por uma experiência de EQM para termos este nível de consciência alcançado. Basta que a gente passe por algum choque durante a vida de transição, com uma separação, perda de um ente querido, um adoecimento grave, enfim, nós podemos ir alcançando ao longo da vida, conforme eu disse, durante essas pequenas mortes que a gente sofre em vida, para a gente se preparar para a grande morte, que é o grande portal, né? E em algumas culturas nós sabemos, como a cultura japonesa, por exemplo, a morte, a passagem de alguém é vivenciada em festa.
com música, com dança, com comes e bebes. Na cultura americana, as pessoas servem lautas refeições enquanto estão ali junto da pessoa que faleceu, né? Então, cada cultura vai ter o seu formato para viver a morte, mas a nossa cultura vive a morte com muito sofrimento. Eu preciso dizer isso de coração aberto. Nós cultuamos o sofrimento diante de qualquer transitoriedade da vida, né? Existe uma vitimização, existe um enfraquecimento por conta da falta dos conhecimentos espirituais que nos dão essa força para a transição, né? E antigamente, e principalmente ainda hoje no interior, né? Nos interiores pequeninos, a gente tinha as carpideiras, vocês já ouviram falar? Aquelas mulheres que eram, né? Eram especialmente convidadas para chorar nos enterros. Então, se tem numa cultura judaico-cristã uma visão bastante distorcida de que o sofrimento, ele significa amor. Olha que interessante, né? Que na verdade nada mais é do que apego. Claro que existe o afeto, mas é um afeto ligado ao apego, à necessidade de congelar o outro num estado para sempre. E isso nós fazemos nas nossas relações. Veja que eu não estou exclusivamente falando de tanatologia. Eu estou falando das mortes que a gente não quer que aconteçam nas nossas vidas. Quando um sentimento nosso muda, um sentimento por alguém, né? Muitas vezes nós somos vistas com maus olhos. Mas como? Você não gosta mais disso? Você não gosta mais de alguém? Você não ama mais? Não, eu amo, eu gosto, mas a forma que eu amo mudou. Entende? Mas não pode mudar. Na nossa sociedade isso é pecado, né? É erro de alvo. Significa a pessoa ser inconstante. E significa que ela não é firme nos propósitos dela. Então veja como a gente está falando de valores, de crenças errôneas, né? Então os registros da experiência de quase morte nos livros tibetanos dos mortos, livro egípcio da morte, que é interessantíssimo vocês pesquisarem, o livro 10 da República de Platão. Platão era um espiritualista maravilhoso, né? O Novo Testamento e a Alma e a Morte de Jung, né? São algumas fontes interessantes para a gente pesquisar. Os efeitos das experiências de pico, que são experiências espirituais, e são experiências de alteração de consciência, são experiências de choque de localidade, choque de corporificação, como uma doença, um acidente, elas trazem a eliminação do medo da morte. O encorajamento para circunstâncias que são desafiantes. Uma sensação contínua de que tudo no universo está interligado, né? Um holos único para tudo, para todas as dimensões. Uma sensação de confiança na condução da sua vida, nas suas escolhas, que você pode se apropriar dessas escolhas, que você pode inclusive falhar, que você pode inclusive errar, e que esse acerto ou esse erro eles são incorporados na sua experiência e no seu crescimento. A valorização da vida e do viver. Não é a mesma coisa a valorização da vida e valorização do viver. Valorização do viver é estar no aqui e agora. Valorização da vida é poder ter a compreensão e a aceitabilidade e gratidão, se possível, né, de todos os recônditos, os mais recônditos lugares da manifestação do que é a pulsação da vida, mesmo que seja na morte. Respira nisso. Busca crescente da espiritualidade, ou seja, uma curiosidade interna cresce para que a gente vá buscar as leis espirituais e possa aplicá-las nas nossas vidas. Então, diante dos vários tipos de terapêuticas e compreensões espirituais, nós vamos chegando em experiências de alteração de consciência que vão nos levando a trabalhar o medo, diminuindo, fazendo com que ele perca a força, né? Uma sensação dentro da espiritualidade também de que o universo é amigo, de que a vida é amiga, que ela é benevolente e que ela é segura. Ou seja, uma positividade real, não uma positividade de Alice no País das Maravilhas. Uma positividade do que você recebeu já da vida para estar aqui hoje.
quanto você já recebeu dela durante todas essas encarnações. Eu sou crente na questão das encarnações, a teoria reencarnacionista. Eu acho que a gente já vem de históricos onde nós estamos sempre somando. E quais são as reações do homem diante do fenômeno da morte? No senso comum, a negação e a negatividade, a raiva, a negociação, as barganhas. Se Deus não levar, se Deus fizer isso, eu faço aquilo, né? A depressão, o estado depressivo enquanto patologia, ele é um estado de morte externa. Uma cápsula envolve a energia vital e encobre a sua pulsação. Então, o estado de depressão, né, ele precisa de movimentação daquele ser para que essa energia ela comece a pulsar e comece a se expandir para além dessa cápsula. E, finalmente, a aceitação. Então, esses são os passos que Elizabeth Kubler-Ross diz no livro dela, né, sobre o viver e morrer, que são os passos normais dos parentes e daquela pessoa que está adoecida. Existe uma evolução dentro da compreensão do processo do morrer. As nossas defesas do dia a dia contra a passagem e a transmutação, né, dos elementos que nos cercam em nós mesmos. Racionalizações, isso não vale a pena, eu não vou conseguir, né? Tal pessoa, ela não está bem intencionada quando ela está fazendo alguma coisa que eu desconheça. Então, essas racionalizações, elas congelam a compreensão para que ela não aumente, não cresça dentro dos limites daquilo que a sociedade e a cultura me ensinaram, né? Um isolamento, uma separatividade, uma dificuldade de lidar com as diferenças, com aquilo que é novo, um pavor da mudança, uma dessacralização, ou seja, uma ingratidão e um não reconhecimento do que eu recebo do sagrado em tudo na vida. Então, nós estamos vivendo hoje uma sociedade dessacralizada, descrente, pautada nas racionalizações, exclusivamente no conhecimento científico, que está a favor de um sistema materialista, de um sistema capitalista, né, congelante, onde as relações estão cada vez mais distantes entre os seres humanos. Então, todo o processo da espiritualidade hoje é poder dar condições para que o ser humano possa se unir ao seu próximo. A substituição daquilo que é primordial e essencial na vida por aquilo que é supérfluo. Então, os valores fundamentais eles estão sendo substituídos pela materialidade, ou seja, aquilo que eu tenho é o que é importante, não é aquilo que eu sou, né? E a contração, que na verdade também diz respeito ao isolamento. A morte e o renascimento do ego. Para que realmente a transcendência ocorra, é preciso um processo de autoexploração, um processo de autoconhecimento onde existe uma confrontação experiencial direta com os níveis perinatais e transpessoais do ser humano. O que são os níveis perinatais? Os níveis perinatais são aquelas fases desde a concepção que o ser vive, aquele ser que está prestes a ocupar o seu lugar na Terra, e ele vive de maneira positiva ou negativa, a depender da experiência que a mãe dele está tendo naquele momento e que a espiritualidade circundante também, vibratoriamente, passa para ele. Então, muitas vezes nós temos experiências de regressão, onde nós vamos entrar no útero e temos sensações que podem ser positivas ou negativas e que precisam ser trabalhadas para que a gente possa, na vida, também dar saltos quânticos. Então, essas terapias regressivas hoje, elas têm um lugar importantíssimo no nosso autoconhecimento, né? Então, esses trabalhos, eles vão, de alguma forma, trabalhar o inconsciente, o que promove um despertar espontâneo da espiritualidade, da minha sensação de pertinência, da minha segurança enquanto ser espiritual, independente das experiências infantis e imaturas. Ou seja, eu vou curar os traumas infantis a partir daí e vou ganhando a minha força.
Então, a partir dessas experiências infantis traumatizantes ou programação religiosa, cultural ou racial, o ego então passa a se identificar com a essência e não com os formatos condicionantes sociais, né, e culturais que ele recebe, além dos ancestrais também. E existe uma ligação que começa a ser benigna com a vida, positiva, né, onde eu trago o meu olhar bom, belo, para aquilo que me circula e para mim mesma. As psicoterapias transpessoais, como a barra de Axis, como a regressiva, como o divino aterramento e outras, né, visam a gente atingir o renascimento, ajudando que o homem antigo e velho que agoniza e sofre, mora dentro de nós, que não mais se sujeita aos valores antigos, que está de alguma forma clamando por uma salvação, ele possa surgir num homem novo e sábio, que transpõe os limites condicionantes do ego e alcança a plenitude da sua essência passo a passo, né? Então é preciso que nós estejamos absolutamente comprometidos em nos submeter a esses processos de autoconhecimento. Então nós vamos ter que trabalhar uma substância da nossa psique muito importante que se chama orgulho. Nós não buscamos ajuda, não pedimos ajuda e quando ela é ofertada nós não aceitamos. E passamos por tempo mais do que desnecessário, por sofrimentos que também são desnecessários, né? Então as técnicas sobre morte e renascimento, algumas da transpessoal e outras que vocês praticam aqui também, né, são das mandalas, das visualizações criativas, das meditações, respirações ativas, regressões de memória, técnicas de renascimento a partir da transitoriedade do corpo, da reconstituição de uma imagem positiva, da passagem de um ente querido também, né? Então nós podemos trabalhar o luto da passagem de um ente querido através de visualizações criativas, trazendo a nossa energia próxima da dele e falando coisas que a gente nunca falou, mostrando o nosso amor, né? Contando os nossos segredos e de alguma forma liberando o nosso ser, né? E liberando este ser também para o caminho dele. Muitos atavismos espirituais acontecem porque nós não dizemos, não vivemos o amor, não vivemos o sentimento, não expressamos aquilo que realmente temos dentro de nós para as pessoas que estão próximas. E aí quando nós de alguma forma não as temos mais materializadas dentro da gente, né, nós entramos num luto que pode perdurar uma vida inteira. Mas esses trabalhos podem fazer com que a gente recobre esse contato com essa pessoa e que a gente possa reatar os nossos laços saudáveis com ela. Então, quais são as perturbações psicológicas e espirituais quando da chegada nos demais planos, né? A alma muitas vezes não tem consciência direta e imediata ao deixar o corpo, passando assim algum tempo em perturbação ou um estranhamento, cujo grau de estranhamento depende, veja só como é importante o nível vibratório qual a gente deixa a Terra, né? Depende da elevação espiritual na qual cada entidade se reconhece. Então, quanto mais a gente amealhar conhecimento espiritual e vivência, não é só o conhecimento, mas poder praticar isso, né, mais a gente vai criar laços de facilidade para o desatamento do nível corpóreo, né? A falta de controle sobre o corpo, a perda de tudo que é familiar provoca um pavor e uma desorientação iniciais, que podem ser duradouros ou não, a depender do espírito da sua experiência. Aqui são os apegos, né? Em tirinhas, os sonhos de cada um de nós, que são projetados não na essência, mas em níveis de realização que são aprovados materialmente pela comunidade, e de repente a gente descobre que realmente o que a gente queria, né, é ser amado, é ser acolhido, é ser respeitado, né, é se desenvolver interiormente, é ter esse prazer evolutivo do amor dentro da gente. A morte de uma pessoa querida, ela provoca um sofrimento ainda maior
quando agravada por circunstâncias como a surpresa, a violência ou idade precoce. Tem as mortes súbitas, as súbitas e violentas, as súbitas violentas e prematuras, as súbitas violentas, prematuras e autoprovocadas. Então nós temos níveis de gravidade para a passagem. Nós dizemos que uma passagem feliz é aquela passagem onde a pessoa e os antigos sabem muito bem disso, né? As pessoas idosas, antigas, que ainda preservam os valores fundamentais, muitas vezes elas sabem a hora que vão morrer. Elas até predizem, elas têm tempo de chamar os familiares, têm tempo de conversar com cada um deles, de passar um ensinamento, de passar um carinho, de ouvi-los, né? E esse tempo anterior à passagem é muito importante para a elaboração do luto. Porque existe uma conscientização de que realmente aquele ser ele precisa estar em outro lugar. E os entes queridos vão liberá-lo com mais facilidade, né? Mas na nossa cultura não existe mais, quase mais, essa conexão com essa sapiência. De saber que uma criança vai nascer na lua cheia, de poder prever uma colheita, o plantio, de acordo com os ciclos da natureza, porque nós estamos desconectados desses ciclos, né? Então, uma preparação para a morte, segundo a Ghislaine, desenvolvimento de hábitos disciplinados de prática espiritual para a purificação dos pensamentos. A purificação dos pensamentos é muito importante para poder formatar o caminho, aquela senda que vai nos levar para a luz, né? Que nós chamamos da clara luz. Então, o reconhecimento dos sentimentos, sejam eles positivos ou não, o tratamento deles para a expansão da consciência. Então, poder cuidar disso no dia a dia é poder também estar preparado para as vicissitudes, para o inesperado, para aquelas circunstâncias que muitas vezes vão nos chocar. Então, mais compreensão, tanto quanto o nosso padrão vibratório mais elevado. Muitas pessoas acham que erroneamente, né, que ao se prepararem para a morte estão convidando-a. Olha que interessante, é uma crença na nossa sociedade. Não vamos falar disso, bate 3 vezes. Nem me fale disso. Então, de repente um parente nosso mais idoso que tem essa consciência holística, né, que tem essa confiança interna na benignidade da vida, chama os filhos para passar os bens. E essa é uma tradição budista, viu? Poder distribuir todos os bens antes da morte para não provocar nenhum tipo de contenda familiar pós-morte. Respira nisso, viu? E aí quando aquele pai, aquela mãe ou aquele avô chamam os filhos dizem assim: não queremos falar disso, pai. Nós queremos que você tenha uma vida longa, né? E de alguma forma interceptam um movimento que é um movimento salutar de resolução prévia, que vai causar, né, uma benignidade para a família. Facilitando a passagem de alguém, se vocês estiverem numa ambiência que necessite estar dando esse acompanhamento, espero que vocês possam se fortalecer cada vez mais nisso, porque nós temos assim poucos voluntários para o nascimento de bebês, para acompanhá-los, né, de uma maneira integral, e se a gente for imaginar, menos ainda para acompanhar o processo de partida, né? Então, assim, meditações, orações, práticas de perdão mútuo, né? Visualização da luz, do contato com seres superiores de acordo com a sua religião, pedido de ajuda ao superior, pedidos de perdão, conversa telepática com a pessoa que está adoecida. Se ela estiver numa UTI, se ela estiver inconsciente, pratique a conversa telepática. Nós precisamos começar a entrar no conhecimento da transcomunicação. A transcomunicação é um exercício que é um dom do ser humano e de toda a natureza, porque tudo está conectado. Então, se eu tenho a intenção de enviar uma mensagem para algum lugar ou alguém, ou algum ser vivo, claramente esse ser vivo vai receber, e se eu estiver aberta, eu vou inclusive receber a resposta disso. Então,
É muito importante essa conversa telepática e estar ao máximo consciente, você estar consciente do que está acontecendo, né? Não se distrair com falas paralelas, com negatividades do ambiente, não tocar o corpo no momento da passagem e nem ter interação ocular durante, né? Então, esses são alguns passos que são aconselhados pelo budismo tibetano, né? Nós temos aí algumas razões para que isso aconteça. Uma delas, principalmente, é o ser precisa estar livre. A conectividade ocular, ela traz uma interação, que num ambiente de afeto, né? De repente, o sentimento e o olhar de alguém pode criar um atavismo e um aprisionamento daquela entidade e retrasar o processo dela de partida. O toque, a mesma coisa. O toque sensível nos remete novamente ao corpo, à corporificação. E o ser, ele precisa transcender o corpo. Então, ele já precisa estar em outras odes sensoriais, que não são mais do olhar, da escuta, do cheiro, do paladar. Ir ao encontro de si mesmo, né, como uma oração. Vá ao encontro de si mesmo, né? Eu não posso fazer isto em teu lugar. Olha que coisa linda, né? Poder deixar o outro no caminho dele, mas ao mesmo tempo estar ao lado do outro, né? Sustentando aquele campo. Mas estou contigo. Completamente impotente, porque nós ficamos impotentes, é um processo muito maior e grandioso, né, do que nós, contudo presente. Trata-se de escutar alguém com as próprias entranhas, recebê-lo naquele momento da sua própria escolha e ajudá-lo a que seja transportado para o ventre do universo. Olha que coisa linda, né? Então, essa oração digamos, de desapego, ela pode ser feita em qualquer circunstância das nossas vidas. Quando você, de repente, briga com um amigo, fazer uma oração, né, em menção dele, quando, de repente, você se separa de um cônjuge, quando, de repente, você deixa uma casa, um emprego vai para outro, né? Então, essas circunstâncias de transitoriedade sempre precisam da nossa consciência para que a gente deixe aquele local que foi realmente útil para a gente, né? Agraciado o suficiente para que o novo local ele seja empossado pela gente. Então, a gente precisa fazer a transição bem feita. Então, mudar-se de uma casa e se despedir dela, agradecer, né? Por pior que tenha sido aquele patrão, né, daquele emprego, também agradecer aquele momento em que você teve lá, porque foi útil para a sua vida. Os cuidados paliativos, não mentir para um doente que está em transição, não omitir nenhuma informação a qual ele pergunte para você, né? Caso possível, que ele esteja na casa dele quando do momento de passagem. O ambiente doméstico e familiar é o melhor ambiente para que ele se sinta acolhido e faça a ponte que precisa fazer. Trazer uma atmosfera familiar se ele estiver no hospital. Então, trazer objetos dele para o quarto, né, trazer, de repente, imagens que ele goste, para que ele se sinta à vontade ali, né, para que aquele local se torne a casa dele, circunstancial. Procurar não ausentar-se muito tempo do quarto para acompanhar visitas. Às vezes as visitas distraem a gente. E às vezes é nessa hora que acontece a passagem. Você vai tomar um cafezinho, né? Eu não estou dizendo que você tem que ficar o tempo todo ao lado. Pode existir uma rotatividade de participação de parentes, né? Mas não se distraia com questões externas. Fique ao lado do que é essencial. Esta pessoa requer você naquele momento. Fique inteiro, né? Respire bastante. Evitar procedimentos clínicos que possam agravar ainda mais o mal-estar da pessoa. Às vezes já é tido que vai existir esse caminho de transição, mas os médicos eles insistem em fazer procedimentos que não mais são úteis. Por quê? Porque a nossa medicina é pautada na culpa.
Muitas vezes os médicos eles vão promover, né? E eu estou aqui não criticando os médicos, estou falando que isso é uma cultura que a gente, às vezes até os parentes exigem, né? Que o paciente vá para uma UTI. Por que ele precisa ir para uma UTI? Se ele vai ter o processo natural com um conforto e a presença dos parentes ali, ele não precisa ser isolado. Então, cabe, aí a gente vai ver um pouco dos direitos, né? Dos parentes e do próprio paciente, da escolha dele, podemos evitar esses sofrimentos. Um ambiente pacífico e silencioso, pedir ao médico que encontre formas de aliviar as dores, né? Buscar perdoar questões de família que ficaram para trás, limpar essas arestas familiares, deixar questões documentais organizadas, previamente organizadas, apoiar a organização do testamento. Muitas pessoas evitam isso por medo de tocar nesse tema. A união familiar, certificar a esta pessoa que os entes familiares estão bem e vão ficar bem quando da passagem dele, se ele tocar nesse assunto, né? Respeitar e fazer cumprir a escolha do pós-morte, ou seja, se quer ser enterrado, se quer ser cremado, aonde deseja que as cinzas vão. Respira um pouco nisso. Isso nos remete a muitas questões internas. E vocês vão estranhar, por que a Suzana está sorrindo ao falar desse assunto? Porque eu gosto de falar nesse assunto. Eu já experienciei muitas pessoas, né, que deixaram esse mundo falarem claramente sobre esses assuntos. Ou seja, tudo que está aqui acontece na vida real. De uma pessoa te perguntar, o que eu tenho é grave? Ela precisa saber, né? Digamos que assim, existe uma doença que ela realmente é física. E realmente, para aquela doença não existe tratamento. Mas muitas vezes a grande cura daquela pessoa está em atravessar aquela doença e poder partir para o plano espiritual. Querem que eu repita? A grande cura muitas vezes não é a cura física, que a ciência pode trazer, mas o percurso daquele trânsito vivido passo a passo, com consciência e com amor do entorno daquela pessoa. Você não vai se recuperar da perda de um ser amado, mas sim aprender a viver com ela. Você vai aprender a viver com a ausência daquela pessoa. Mas na espiritualidade, no desenvolvimento dela, você vai também aprender a recuperar essa pessoa cada vez mais viva e bela dentro de você. Ou seja, você vai aprender com a espiritualidade como resgatar de dentro de si o melhor daquela pessoa que partiu, com uma imagem até também muito mais melhorada do que o que ela tinha em vida. Né? Então, você vai curar-se e reconstruir-se em torno da perda que você sofreu, ou seja, você vai evoluir. Você será inteiro novamente. Onde você parece que está despedaçado naquele momento, né? E nunca mais será o mesmo. Nem você poderia ser o mesmo, nem você quereria sê-lo. Porque você vai perceber que o crescimento foi tamanho e proporcional, exatamente proporcional à dor que você sofreu. Houve uma transmutação e uma liberação sua também. Dizer de maneira simples, sem dramatização, os fatos, enfatizando a pessoa e não a história. Então, quando a gente está falando de uma pessoa que está em transição, né, de passagem da existência, muitas vezes nós focamos, né, fatos que são dramatizados, hiperdimensionados. Aconteceu um acidente, foi assim, assim, assado. Quando realmente o mais importante é a pessoa. Quem é aquela pessoa? Como é o perfil dela? Como é que ela está naquele momento? O que ela está passando? Do que ela precisa, né? Nós vivemos numa sociedade onde as notícias populescas, né, elas vendem jornais e vendem também programas de televisão. Então nós precisamos estar isentos e com uma crítica bem alerta em relação à escolha que nós vamos fazer para abordar essa questão.
esclarecer sobre os próximos passos, dando apoio à pessoa. Então, se ela está num processo, né, e ela pedir esclarecimentos, nós precisamos explicar, olha, agora vai acontecer tal coisa, agora você vai sentir tal coisa, pode ser que você veja tal coisa. Então existe uma pedagogização, como se houvesse uma pessoa que estivesse com vendas num caminho e eu estivesse dizendo, vá mais para a direita, vá mais para a esquerda. Vamos ficar atentos a qualquer mudança significativa de um comportamento de um familiar que esteja junto, né, acompanhando a pessoa moribunda e acolher essa pessoa. As pessoas, às vezes, elas entram em processos, às vezes elas estão esgotadas fisicamente de cuidar, elas estão hiperresponsabilizadas, né? Elas não estão se cuidando. Então, nós precisamos também cuidar dessas pessoas adjacentes. E respeitar o desejo dos familiares também de não participar de determinados rituais que a gente acredita. Então, respeitar a crença daquela família ou daquela pessoa em relação ao ritual que elas desejam fazer. Declaração de direitos da pessoa que está morrendo. Vocês já leram isso? Já viram? Não? Então, assim, eu tenho o direito de ser tratado como uma pessoa humana até o momento da minha morte. Tenho o direito de manter a esperança, por mais ilusória e inconstante que seja o seu caráter. Tenho o direito de ser cuidado por aqueles que conseguem manter vivo o sentido da esperança, por mais inconstante que ela possa ser. Tenho o direito de expressar os meus sentimentos e emoções sobre a minha morte que se aproxima, da maneira que melhor me aprouver. Tenho o direito de participar de todas as decisões que digam respeito ao meu caso. Tenho o direito de esperar por constante atenção de médico e enfermeira, mesmo que as metas de cura tenham de ser transformadas em finalidade de conforto. Tenho o direito de não morrer sozinho, tenho o direito de estar livre da dor. Olha que beleza isso, né? É hiperconsciência isso. Vocês já sonharam alguma vez e em sonho tiveram a consciência de estarem sonhando? Sim? Não é uma sensação de hiperconsciência? Exatamente essa lucidez, né, é que o trabalho da tanatologia nos convida. É que a gente tenha noção exatamente das nossas necessidades reais diante desse momento. Tenho o direito de ver respondida com toda sinceridade qualquer pergunta que possa fazer. Tenho o direito de não ser enganado. Tenho o direito de contar com a ajuda da minha família e para ela no sentido da aceitação da minha morte. Respire. Tenho o direito de morrer em paz e com dignidade. Tenho o direito de manter minha individualidade e não ser julgado por minhas decisões, que podem ser contrárias às crenças de outras pessoas. Veja que coisa, né? Como é que eu posso desenvolver a satisfação? Olha que interessante, né? A satisfação em ajudar alguém a enfrentar a morte. Somente se eu entender exatamente, né, a importância da transitoriedade da vida. Os direitos do paciente. Então, o direito de ser ouvido e tratado como pessoa. Isso serve para qualquer um de nós que esteja utilizando os serviços hospitalares. O direito de conhecer o fato a respeito da minha condição clínica e de ter minhas perguntas respondidas honestamente. O direito de participar na tomada de decisão a respeito da minha vida e do meu próprio tratamento. O direito de ser informado dos meus direitos. Minhas opções, os serviços que o hospital presta, assim como as taxas e impostos dos serviços e o nome e a função de alguém ou alguma agência que preste serviço a mim e a minha família. O direito à qualidade de vida livre da dor de acordo com a possibilidade científica. O direito de ter meu próprio estilo de vida e meus valores respeitados, incluindo a sacralidade do meu corpo pós-morte. O direito de ser cumprida a vontade de doação de órgãos. Na tanatologia entra essa questão também, né? Quando for cientificamente aprovado pelo conselho médico, cabendo à família ou a quem de direito recorrer às instituições a quem isso se destinam, para ser efetivada a vontade do paciente. Então, o budismo também diz que é necessário que haja um período de 72 horas antes da cremação.
E ele também tem algumas restrições a respeito da doação de órgãos, o que é contrária à nossa sociedade, que realmente hoje está fomentando cada vez mais, e nós vemos a necessidade disso, né? Quantas vidas aí são salvas por conta do desapego prévio que nós temos, porque nós precisamos dar autorização para isso hoje em dia. Antigamente não precisava, poderia ser automático, mas hoje a gente pode dar essa autorização, né? Então, mais ou menos se repete aos direitos anteriores do paciente em transição: bem viver e bem morrer. A maioria das pessoas não está imersa na vida e sabe disto. Então, a pior morte é aquela que é vivida em vida. Respira nisso, viu? É quando eu estou congelada numa situação, ou congelado numa situação, onde eu não me permito mudanças. Essa, para mim, é a pior morte. Onde eu estou entorpecida, onde eu não sinto, onde eu não tenho conexão com o prazer, com a vivacidade, com as relações com as pessoas, né? Isso, para mim, é o verdadeiro estado de morte negativa. Elas se contraem, aceitam papéis sociais e rótulos como se fosse isso a realidade e tentam viver de modo bem-sucedido, encaixadas num contexto, né? E dentro dessa limitação social. O estilo da nossa vida é o estilo da nossa morte. Se eu busco a saúde em vida, eu também terei uma morte saudável, né? Os dois são partes de um só processo. Muitas pessoas esquivam-se da vida, mas mesmo assim não querem morrer. Vivem a não vida em vida e não querem morrer, né? Então, elas não querem participar do processo de morrer e não mais do que querem participar do processo de viver. Só uma pessoa com vidas não vividas tem medo de viver. E por que eu digo vidas não vividas? Porque nós temos um histórico de outras vidas lá, onde já estivemos congelados dentro dessa oportunidade grande e maravilhosa, né, que é desfrutar das benesses do existir. Então é uma oração também, né? Coloco de lado os meus medos e em seguida acolho o sofrimento do outro durante a inspiração. É um exercício que a gente faz junto com a pessoa que está doente, né? A gente imagina que está inspirando o que não serve mais e exala para o universo, para que ele possa purificar. Então, na expiração, eu solto o sofrimento que não me pertence. Eu confio e reenvio a algo maior que eu, que vai trazer a transmutação desse sofrimento do outro. E essa técnica pode ser praticada também quando você está em dor, né? Depois eu inspiro a luz, a força e a paz e oriento na direção do doente, ou oriento na direção da minha vida, em algum setor ou local o qual eu necessito dessa luz, né? Para que aí ocorra uma transfusão de serenidade. Então esse exercício respiratório ele é muito importante nessas ocasiões. Uma pessoa que sente que viveu sua vida do modo que quis, não tem medo. O medo de morrer está ligado aos objetivos de vida de quem você acredita que deveria ser e não foi, né? De quem você acredita que deva ser, que está ligado ao ego, e não de quem você realmente é, que é a essência. A vida pode ser descrita como uma migração através de muitos loopings. Você sabe o que é looping? É um salto, né? Muitos loopings, né? Formativos, ou seja, que vão trazendo crescimento para a gente, vão se acumulando em muitas pequenas mortes. Esse crescimento, a mudança e a maturação ocorrem desformando o velho. Olha que coisa bonita esse termo, desformar. O que a gente desforma na vida cotidiana? Um bolo? Sim. E o que acontece com aquela matéria que se transformou em bolo? Quando a gente tira da forma, ele vai passar por uma nova transição. Então, muitas vezes a nossa vida é desmontada,
ela é desformada de um lugar que parece seguro, sai desse lugar pretensamente seguro e, de alguma forma, empobrecido, para que você tenha a chance de experimentar um outro tipo de sensação. Então, desforma-se o velho, formando o novo, e nessas pequenas mortes podemos aprender como viver a nossa grande morte. Finito. É um tema que realmente ele é desafiante e vocês foram corajosos. Gratidão, viu, pelo convite.